E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre os termos de uma pesquisa estatística, tá certo? Isso aqui, na verdade, é uma introdução, né, à estatística. Então, os termos que são utilizados aí, né, inicialmente a gente tem dois termos, o de população e amostra. Tá? Para a gente poder entender esses termos, eu dei um exemplo, e para isso eu peço que você considere esse diagrama aqui, que eu fiz. Você tem aqui um conjunto A, U, e dentro desse conjunto U, você tem um conjunto em azul aqui que é o A. Tá? Vamos supor que se faça uma pesquisa para saber a intenção de voto dos eleitores do estado do Rio para governador, por exemplo. Né? Então, numa situação dessas, você teria esse conjunto U como sendo o quê? O conjunto de todos os eleitores do estado do Rio de Janeiro. Esse conjunto U, né, de todos os eleitores, é chamado de população. Mas você também há de concordar comigo que, numa pesquisa desse tipo, não é possível você entrevistar todos os eleitores do estado do Rio. Né? Então, para isso, o que é feito? Os caras pegam um conjunto menor, ou seja, um grupo de eleitores dentro do estado do Rio e faz a pesquisa com esse grupo de eleitores. Né? Você já deve estar até acostumado a ver isso, né, no jornal, no noticiário. Tá certo? Então, veja bem, esse conjunto que é pego, né, é um conjunto formado por um grupo de eleitores que representa o estado do Rio. E esse conjunto ele recebe o nome de amostra. Tudo bem? Então, com esse exemplo, né, eu acredito que fica claro os conceitos, né, de população e de amostra. Um outro termo importante aí na estatística é o termo que é conhecido como indivíduo ou objeto. Tá? O que é isso? É cada elemento que compõe a sua amostra. No caso do exemplo anterior, né, seriam as pessoas que compõem esse conjunto A, ou seja, um grupo de eleitores que representa o estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Outro termo importante é o termo conhecido como variável da pesquisa. Tá certo? Então, para isso, vamos considerar esse exemplo. Considera uma pesquisa com um grupo de pessoas, né? Um determinado grupo de pessoas, onde você queira saber sobre sexo, cor da pele, grau de instrução, altura, idade, peso, por aí vai. Tá? Nesse caso aqui, né, cada uma dessas coisas a gente chama de variável da pesquisa, tá certo? Então, o sexo é uma variável, a cor da pele é outra, o grau de instrução é outra e por aí vai. Beleza? E aqui nessa situação você teria como variáveis qualitativas, né, que dá aquela ideia de relativa à qualidade, você teria aí o sexo, a cor da pele e o grau de instrução. E quantitativas você teria, né, que dá aquela ideia de número, né, de quantidade, você tem aqui a altura, a idade e o peso. Tá certo? Então com esse exemplo também eu acho que dá para a gente ter uma noção razoável aí de variáveis, tá certo? De uma pesquisa estatística. Agora a gente vai falar um pouco sobre as frequências e tabela de frequências, beleza? Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre as frequências e tabela de frequências, né, que são outros termos da pesquisa estatística. Então, veja bem, a gente tem a frequência absoluta, né, que eu vou denotar por FA, tem a frequência relativa, que eu vou denotar por FR. Uma observação aqui é que alguns livros eles usam FI, mas eu vou usar FR, então eu gostaria que você utilizasse FR também. E a gente tem a tabela de frequências. Tá? O que é essa frequência relativa? Ela é definida como, né, a razão entre a frequência absoluta e N, tá? Onde a frequência absoluta é o número de vezes em que cada um dos valores da variável ocorre. E N é o número total de dados. Beleza? Para a gente poder entender melhor isso daí, né, a gente vai fazer esse exercício 1 aqui. Onde diz o seguinte: um grupo de pessoas foi consultado sobre o time de sua preferência. O resultado foi Flamengo 2, né, 2 pessoas, Vasco 4, Fluminense 8 e Botafogo 6. Construa a tabela de frequências, né, para essa pesquisa. Então, como que você deve proceder para construir essa tabela de frequência? Primeira coisa a observar, né, observe que o N, a gente tem que saber esse valor de N. Para saber esse valor de N, basta somar, né? 2 mais 4, 6 mais 8, 14 mais 6, 20. Então, N vale 20. Então, tem que observar inicialmente isso. Depois que você faz isso, né, você vai montar a sua tabela. E aí você vai colocar assim, ó, 1, 2, 3, 5. Acho que deve dar aqui. Vamos ver. Aqui a gente coloca, né, no caso, os times, tá? Né, que é a variável, né? Então a gente coloca aqui. E aí a gente tem aqui Flamengo, né? A gente tem o Vasco, tem Fluminense,
e tem o Botafogo. Tá? E aqui no final, depois que você coloca cada um deles, né, você vai colocar aqui uma coluna, indicando o quê? A frequência absoluta, outra coluna indicando a frequência relativa, e você vai colocar ainda também a frequência relativa em porcentagem aqui, tá? Que é muito comum aparecer, então é bom que você faça tudo. E aqui você tem o total, tá certo? Então você monta desse jeito. Aí você vai ver aqui, ó, Flamengo são quantos? 2. Então a frequência absoluta para Flamengo é 2. Frequência absoluta para o Vasco, 4. Coloco aqui. Frequência absoluta para o Fluminense, 8. Frequência absoluta para o Botafogo, 6. Somando tudo, você tem aqui 20. Tá certo? A frequência relativa, né, para cada um desses casos, como é que você vai calcular? Né? Então, no primeiro caso aqui, quem vai ser a frequência relativa? É FA dividido por quem? Por N. Né? Então você vai pegar o 2 e vai dividir por, no caso, 20. Tá certo? Então você pode até colocar, deixar na forma de fração mesmo. Né? É 2 sobre 20. Tá? Para o Vasco, né, é 4 sobre 20. Fluminense, 8 sobre 20. Botafogo, 6 sobre 20, tá? Se você somar isso tudo aqui, vai dar 20 sobre 20. Então, o total aqui vai ser sempre quanto? 1. Beleza? Agora, a gente vai calcular isso em porcentagem. Como que eu faço para fazer a conta em porcentagem, né? Por exemplo, o 2 sobre 20. O 2 sobre 20, para passar por porcentagem, se tu tiver com uma calculadora, o que você faz? Você pega o 2, divide por 20, multiplica por 100. Tá? Então aqui, como eu não estou com calculadora, né, eu vou pegar o 2 sobre 20 vezes 100. Aqui vai dar 200 sobre 20, que vai dar o quê? 10%. Tá? É assim que você faz para poder passar a porcentagem. Da mesma forma, o 4 sobre 20. Ó. 4 sobre 20, multiplica isso por 100. Vai dar 100 vezes 4, 400 dividido por 20, 40 por 2, que vai dar 20%. Então aqui vai dar 20%. 8 sobre 20. 8 sobre 20 vezes 100. Vai dar 800 sobre 20. Corta esse cara com esse. 80 por 2 vai dar 40%. Tá? Repetindo, com a calculadora é só dividir um pelo outro. Né? No caso, 8 sobre 20 divide e multiplica por 100, que você vai ter o resultado em porcentagem. E o último você tem o 6 sobre 20. Multiplica isso por 100. Né? 600 100 vezes 6 dividido por 20. Corta esse cara com esse, 60 por 2 vai dar 30%. Então aqui vai dar 30%. Para você saber se você acertou tudo, você tem que somar essas porcentagens, tem que dar 100% no final. Tá? Então, ó, 10 mais 20, 30 mais 40, 70 mais 30, deu 100%. Tá? Com isso daí, você formou, né, a sua tabela de frequências aí para essa pesquisa. Beleza? Então é assim que você resolve esse tipo de exercício. Tá? Agora a gente vai fazer um segundo exercício, né, para poder treinar um pouco mais essa questão das frequências. Então, pessoal, esse segundo exercício, né, é também para construir uma tabela de frequências, só que ele tem uma diferença, né, em relação ao exercício anterior, que você vai verificar. Então veja bem, na tabela abaixo foram registradas as alturas em metros de 20 pessoas. Construa a tabela de frequências para a variável altura. Se a gente fosse tentar fazer, né, para cada altura, né, o mesmo esquema que a gente fez anteriormente, o negócio ia ficar muito esquisito aqui. Tá? Então, quando acontece uma coisa desse tipo, o que a gente faz? Né? Geralmente a gente constrói essa tabela de frequências usando o que a gente chama de classes ou intervalos. Tudo bem? Então, para poder resolver isso, né, a primeira coisa é você colocar essas alturas aqui, né, no caso, em ordem crescente. Eu já adiantei e coloquei aqui até para a gente encurtar o vídeo. Tá certo? Então, tá aqui tudo em ordem crescente. Depois que você coloca em ordem crescente, você vai dar 3 passos, beleza? No primeiro passo, você vai fazer o seguinte. Primeiro passo. Você vai determinar o que a gente chama de amplitude total. Tá? Como que você determina essa amplitude total? Basta você pegar a maior altura e subtrair a menor. Tá? Nesse caso aqui, a amplitude total vai ser quem? 1,79, tá? Que é a maior altura, menos
a menor, que é 1,62, tá? Se você fizer 1,79, né, menos 1,62, você vai verificar facilmente que isso vai dar quanto? Isso vai dar 0, fazer aqui, 1,79 menos 1,62. Aqui vai dar 7, né? Aqui vai dar 1. Deu 0,17. 17 o quê? Metros, né? Porque a unidade aí, as alturas são todas dadas em metros. Beleza? Então a gente tem aí 0,17 metros é a amplitude total. No segundo passo, você vai determinar o que a gente chama de amplitude das classes. Ou dos intervalos, se você quiser, tá? Vou chamar de classes. Amplitude das classes. Como você determina? Primeira coisa, se no problema não te disser em quantas classes, né, ele quer, né, você vai ter que optar por, de repente, adotar. A gente geralmente adota de 4 para cima. Aqui eu vou botar 6 classes, tudo bem? Mas geralmente no exercício ele diz para você, com 5 classes, com 4 classes, por aí vai, tá? Então aqui eu vou adotar 6, beleza? Então sabendo que são 6 classes, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a amplitude total, tá? Que é 0,17, né? Mas aí como eu estou querendo que sejam 6 classes, eu posso arredondar essa amplitude total aqui. Mas geralmente a gente arredonda para cima, tá certo? Eu vou fazer um arredondamento para cima. Nesse caso eu vou pegar 0,17, como eu quero 6 classes, eu vou arredondar para 0,18, porque aí vai dar um número bonitinho, né, na hora de dividir. Então veja bem, eu vou arredondar para 0,18 só por causa disso. Tá? Então arredondei para 0,18, então a amplitude das classes vai ser 0,18 dividido por 6. Se você pegar 0,18 e dividir por 6, você vai ver que vai dar 0,03 metros. Então essa daqui é a minha amplitude das classes, beleza? E no terceiro passo, o que a gente vai fazer é a tabela, tá certo? A tabela de frequência, beleza? Então, de posse dessas coisas, agora a gente vai construir a nossa tabela. Então, pessoal, nesse terceiro passo, a gente vai construir a nossa tabela, tá certo? Então, para a gente construir a nossa tabela, como que a gente deve proceder? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, né, os espaços. Tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo aqui. Aqui você vai colocar também uma coluna para frequência absoluta. Da mesma forma que a gente fez no anterior, uma coluna para frequência relativa e uma coluna para frequência relativa aqui em porcentagem, tá certo? Então a gente tem isso daí. E aqui a gente tem a altura, né, que é a variável, a altura em metros. Como que a gente deve proceder então para poder construir essa tabela de frequência usando classes? Aqui a gente tem o total. Você vai fazer o seguinte, né? Você vai pegar a menor altura, que é 1,62. Então você vai colocar aqui, ó, 1,62, vai colocar esse símbolo aqui, tá? Eu vou explicar o que significa. De 1,62 eu tenho que somar 0,03. 1,62 mais 0,03, isso vai me dar 1,65, tá certo? O que significa isso aqui? Isso aqui significa que é um intervalo fechado no 1,62, aberto no 1,65. Né? Eu devo ter falado grego ainda sobre intervalo, mas eu vou esclarecer o que é. Isso significa que eu tenho que pegar nessa parte aqui e contar todas as alturas que estão entre 1,62 e 1,65. Só que tem que incluir o 1,62, porque é fechado nele, e tem que excluir o 1,65 se caso vier aparecer, tá certo? Na contagem. Da mesma forma, agora eu pego aqui o 1,65 fechado, somo 0,03, vai dar 1,68, tá certo? Pego 1,68 fechado nele, soma 0,03. Tá vendo que eu estou sempre tomando a amplitude das classes. Isso vai dar 1,71. Pega o 1,71, soma 0,03, vai dar 1,74. Pega o 1,74,
soma 0,03, isso vai dar 1,77. E por último você pega 1,77 e soma 0,03, isso vai te dar 1,80. Você nota que com isso cobriu todas as alturas, tá certo? Porque ó, começa na menor, que é 1,62, e termina em 1,80. Né? E a maior altura aqui no caso é quanto? 1,79. Né? Pegou 1,80 porque eu fiz esse arredondamento aqui para 0,18. Tudo bem? Mas aí não tem problema. Agora, para poder determinar a frequência absoluta, é só contar. Tá? Você vai ver aqui, né? Quantos estão nessa faixa de 1,62 a 1,65? Você tem aqui, ó, 1, 2, 1,65 não entra na primeira contagem, tá? Então só tem 2 aqui, ó. Aí eu coloco 2, tá? De 1,65 a 1,68 eu tenho 1, 2, 3. O 1,68 não entra, então eu vou botar 3 aqui. De 1,68 a 1,71 eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então eu vou colocar 6 aqui na frequência absoluta. De 1,71 a 1,74 eu tenho quantos? 1, 2, 3. O 1,74 não entra, então aqui vai ficar 3. O 1,74 vai entrar na contagem de baixo agora. Ó. De 1,74 até 1,77 eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então boto 4 aqui. E de 1,77 a 1,80 eu tenho 1,78 e tenho 1,79. 2. Agora, se você somar tudo, você vai perceber que vai dar 20. Ó. 2 mais 3, 5 mais 6, 11. Mais 3, 14. Mais 4, 18 mais 2, 20. Tá certo? Quem vai ser a minha frequência relativa? É só eu pegar o 2 e dividir por quem? Para esse caso aqui, por 20. Então vai ficar assim, 2 sobre 20. Aqui, 3 sobre 20. Esse caso aqui, 6 sobre 20. Aqui, 3 sobre o total, que é 20. 4 sobre o total, que é 20. E 2 sobre o total, que é 20. Somando isso tudo, eu vou obter novamente 20 sobre 20, que vai dar 1. Tá? E agora eu vou passar para porcentagem. Como que eu passo para porcentagem? Eu pego 2, divido por 20 e multiplico por 100. Né? Então, ó, 2 sobre 20 vezes 100. Isso vai dar 200 sobre 20, que vai dar 10%. Tá? Então aqui vai dar 10%. Aqui vai dar, na verdade, 15%. Tá? É só manter o mesmo estilo de raciocínio. Tá? Não vou ficar fazendo todas essas contas. Aqui vai ficar 30%. Tá? Aqui vai ficar 15%. Aqui vai ficar 20%. E aqui vai ficar 10%. Tá? Se você somar todas essas porcentagens, tem que dar 100 para estar certo. Então você tem aqui, ó, 25 mais 30, 55 mais 15, 60, 70 com 20, 90 com 10, 100%. E com isso daí, a gente construiu, né, a nossa tabela de frequências, né, utilizando classes. Beleza? Então, só revisando, o que você tem que fazer? Primeiro, coloca lá na ordem crescente. Colocou na ordem crescente, determina no primeiro passo a amplitude total. É o maior menos o menor. Nesse caso deu 0,17, que eu arredondei para 0,18. Por quê? Porque eu vou fazer com 6 classes. Então, eu faço um arredondamento para cima para facilitar a conta. Tudo bem? No segundo passo, eu determino a amplitude das classes. Como que eu faço? Pego o arredondamento, que é 0,18, divido pelo número de classes que eu quero. Né? Como eu quero 6, vou pegar 0,18, dividir por 6, vai dar 0,03. Tá? Pego lá, né, os dados que eu coloquei em ordem crescente, né? Deixo ele guardadinho aqui e vou construir a minha tabela de frequências da maneira como eu apresentei agora para vocês. Tá certo? Né? Eu sei que assim, se você olhar com calma, dá uma olhada com bastante calma no vídeo, que você vai conseguir acompanhar direitinho, tá? Não é difícil não, é bem tranquilo de fazer, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o assunto, um grande abraço para vocês e que Deus abençoe enormemente a vida de cada um. Valeu!